quando começou lá na lavanderia, né? Infelizmente não está nenhum. A Carol, Gustavo e Giovanni, a gente entende que infelizmente, né? Os outros meninos cresceram, cada um seguiu seu momento e tal. A gente respeita, sabe que é assim que funciona. Mas os que vão avançar vão ser os que vão avançar. E os que vão ficar para trás a gente vai ver. Salmo 91. Salmo 91 é muito verdadeiro. Salmo 91 é exatamente o que acontece. Vai ter o cara que vai avançar, a moça que vai avançar e os que vão ficar para trás. Isso é fato. Eu percebo nos meninos. Os meninos não têm postura, nenhum deles. Eles estão crescendo, mas... Tá ficando bom, já? Vai 10 anos, 11 anos, 12 anos. Já tá crescendo, tá ficando bobo. Crescendo e não consegue acompanhar. Infelizmente. Não acompanha, não quer, né? Assim, eu não sei dos pequenininhos que tá vindo. A Emily, a Mirella e a Alane, que tem compromisso de estar com horário, que eu acho muito bacana, apesar de ser muito criança. Exatamente, elas me surpreenderam ontem. Elas me surpreenderam. E elas chegam pontualmente. É impressionante. Deve ter quase um ano que elas estão vindo no culto. As três me impressionam. A questão do compromisso com o horário. E a gente não sabe, né? Que elas estão crescendo. A gente não sabe quando elas começar a alcançar 9 anos, 10 anos, 11 anos, se elas vão continuar tendo postura. Eu sei que é difícil? É. Igreja é um saco? É. Mas quem quer consegue crescer espiritualmente e avançar. Isso é fato, né? E aqui hoje no Betel o João, você e o Ulisses. E o Robert, que nem fazia parte do Betel. Né? Começou agora. E olha que outro dado que eu vou falar para vocês. Por incrível que pareça, a gente não tem meninas aqui que dá prosseguimento. Quem está dando prosseguimento são só os jovens, os rapazes. É engraçado, é interessante esse dado aí. E é aquilo que você falou da questão do peso espiritual mesmo. Isso aí acontece mesmo. Tem hora que você está lá quietinho, de repente você sente um mal-estar, você sente uma dor de cabeça, você sente um negócio aqui, ó, né? Ou seja, aí depois passa, aí você vai fazer uma oração, né? Você está desanimado, aí você começa a fazer as coisas, aí depois você consegue ter vigor de novo. Já assim, igual hoje também, quando eu saí daqui, eu levei as coisas lá, né? Aí só faltava o quarto da minha mãe e o banheiro. Já me deu um desânimo, né? Eu fiquei querendo dormir, deitar, ver televisão, mas aí na hora que eu fui deitar, fiquei umas 4 horas assim, eu fui levantei e falei, tem que arrumar a casa. Aí eu fui, arrumei, guardei minha mãe e tudo. Aí na hora que eu acabei de arrumar o banheiro, minha mãe chegou. Aí eu falei, mano, arrumei já tudo, tá? Aí que aconteceu o que eu te falei. Já arrumou, entendeu? Ah, mostrei ela. Mas vem, deu um mal-estar no peso, deu um peso no ombro, uma dor de cabeça. Às vezes acontece antes de você ter um compromisso na igreja ou no culto, vai acontecer, te dá uma preguiça, um desânimo, uma dor de cabeça, um mal-estar, né? Ai, tá frio, aí você inventa umas desculpas, hoje eu não vou, minha garganta, eu bati o pé, eu machuquei o dedinho, né? Eu cortei o dedo, não vou. E às vezes vai acontecer depois. É como se você tivesse sido sugado. O pastor Marcelino falou comigo que na segunda-feira ele sofre. Porque ele tem compromisso sábado, domingo, de manhã e de noite lá na igreja. Ele falou que quando chega na segunda-feira, ele falou que se sente igual uma laranja chupada, só o bagaço. Ele falou. Você estava aquele dia que estava falando, né? Porque quem está na frente sente. Quem não está, só sentou ali, tudo bem. Né? Mas quem organiza, quem busca, quem tem compromisso, vai sentir, vai levar a cacetada. Eu acho que é por isso, não é todo mundo que vai ter disponibilidade de agarrar a obra, entendeu? Porque a pessoa sente a pancada. Você tem problema de relacionamento, você tem problema na empresa, você vai ser perseguido, vão falar mal de você, vão rir de você se você tiver uma Bíblia na sua mochila, você entendeu? Eu lá no serviço que eu saí, eu tinha um lugarzinho lá no cantinho onde ficavam as bagunças. Eu arrumei bonitinho, coloquei uma mesa, ali eu sentava com a minha mochilinha, pegava a Bíblia, meu caderno, sentava ali,
eu gastava uns 15 minutos para almoçar, então eu tinha 45 minutos para aproveitar o tempo. O pessoal ia dormir, ia dar uma volta na rua, sentava lá fora para ficar falando de internet. Mas eu aproveitava o tempo, porque aquilo que você falou, vai vir cacetada aí. A gente teve cacetada do vizinho, foi cacetada antes de você batizar. A birra dele foi com você, porque não tem como eu reclamar de um instrumento musical. Um instrumento está me incomodando, isso é impossível. Ele não toca sozinho. Exatamente. Quem toca? É a mesma coisa que eu falar, o sapato do Natanael pisou no meu pé. Não está faltando uma coisa estranha? Não está estranho? O pé do Natanael com o sapato pisou no meu pé. Aí sim, foi o que eu falei com ele. Porque ele falou assim, eu vou lembrar direitinho do jeito que ele falou. A gente chegou, a gente foi levar a tia Sônia no domingo. Quando a gente encostou o carro, ele veio. A primeira reclamação dele foi, o instrumento que o menino está tocando está me incomodando. Me atrapalhou assistir o jogo do Flamengo. Aí a gente falou, beleza, a partir de hoje não vai ter mais o instrumento. A Simone pegou o Instrumento? Carro. não, o carro não, o surdinho, tá lá embaixo na poeira. Tirou, acabou. Eu falei com a Simone, pronto, acabou o problema. Acabou o problema. Aí começou, fiscalização. Aí na hora que o pessoal veio conversar com ele, ele falou que eu fui muito homem porque eu falei com você que o instrumento estava me incomodando. Eu falei, cara, isso é impossível. O instrumento está parado, como é que o instrumento está te incomodando? Aí ele ficou sem graça. Aí na hora dele argumentar, em vez de ele assumir o papel que ele tinha errado com a gente, atrapalhando a gente no nosso trabalho, ele falou que quem estava reclamando eram os vizinhos. Aí o que ele fez? Ele distribuiu a responsabilidade que era dele de estar atrapalhando a gente, os vizinhos da rua aí. Falei, poxa, que legal você, hein? Você está fazendo, então a culpa não é sua, é dos vizinhos. Olha, que bacana, parabéns para você. Ele bate palma para ele. Parabéns para você ser um cara maneiro, você está prejudicando criança. Ou seja, nós vamos conhecer esse tipo de gente que vai tentar atrapalhar a gente. Nós vamos conhecer esse tipo de gente na escola, vamos conhecer esse tipo de gente no trabalho. Tudo enquanto é lugar que a gente for vai ter esse tipo de gente. E vai ter gente muito boa que vai ajudar a gente e a gente vai ficar muito agradecido. Cara igual esse que socorreu, que foi lá resgatar o corpo da moça, pessoa igual a Lu, pessoa igual o Afonso, nós vamos conhecer esse tipo de gente. E nem a gente rico. É uma gente que teve um estudo, teve uma certa condição, conhece um monte de gente, falou, vamos ajudar também? Vamos fazer a nossa parte? Vamos. Vamos fazer a diferença? Vamos. É isso, tá? Nós vamos ter esses dois tipos de gente, pessoa boa e pessoa do mal. Vai ter, então se prepara, que é aquilo que o Ismael falou, vai vir cacetada aí. Quase ninguém presta atenção nisso. Aí a casa está bagunçada, a vida está bagunçada, o relacionamento está bagunçado, a escola está bagunçado, o treino está bagunçado, o estudo está bagunçado, está tudo bagunçado. Porque não presta atenção nesse detalhe que ele falou. Você acha que foi fácil preparar o seu batismo? Não, veio cacetado. Simplesmente cacetado. Só depois que a gente entendeu o porquê da perseguição do camarada. Deu porque batizou o cara foi a morte. Só depois que a gente entendeu por que tanta cacetada por causa de instrumento. Quem que toca instrumento? Você. A birra do cara não era com os instrumentos. A birra do cara era com a tua alma, com a tua vida espiritual. Você entendeu? É isso. Ele deve ter levado cacetada na época que ele estava se preparando. O João levou cacetada quando estava se preparando. Ah, Gerson, acabou as cacetadas? Não, amanhã nós vamos levar mais cacetada. O dele ainda foi o cara que ele nem conhece, né? Foi família, né? É, exatamente. O dele, seu caso, foi família, o João foi família. Porque nós vamos ter gente da nossa casa que vai estar junto com a gente, e nós vamos ter gente da nossa casa que nunca vai estar junto com a gente. Porque não é a mesma batalha que a gente está acompanhando. Tipo, se você for de uma religião que a sua casa ok, beleza, não vai ter problema nenhum. Aí você pode fazer o que bem entender na sua igreja, que eles vão te apoiar. Agora, se você for desse quadrado e ele for desse quadrado aqui, pra você fazer isso aqui, apesar de ser novo, eles não vão aceitar. Mas eles têm que entender que não é eles que decidem, e sim Deus. Então, se vê na minha cabeça e Deus aprovou, o que eles podem fazer? Simplesmente aceitar. E só pra você ver, minha mãe que mora lá do outro lado do Uber,
Ela pegou, falou, não sei o quê, e falou pro meu pai lá, e meu pai não interviu mais não, apesar que meu pai apoiou também. Aí o que não gostou mesmo foi minha madrasta mesmo, mas aí, né, a gente ora, a gente tem sabedoria, né, para não falar certas coisas que podem magoar, né, porque apesar que eu sou jovem, mas eu penso no sentimento dos outros ainda, né, como cristão assim, eu acho certo pensar em sentimento dos outros. Assim como aconteceu naquele caso lá da roça lá, eu não queria falar antes, porque também eu penso no sentimento dos outros. Né? Assim como não quero que a pessoa me magoe, também não quero magoar a pessoa, ainda mais como eu sei como é que eu posso falar de uma tal forma que pode magoar, entendeu? Então eu prefiro ficar na vida, deixar o tempo passar e Deus mostra, Deus coloca cada um no seu lugar, coloca cada pedreira no seu ambiente. É isso mesmo, a gente tem que saber isso também, isso é importante, tá? Tem hora que a gente vai conseguir solucionar as dificuldades da melhor maneira possível, tem hora que a gente não vai conseguir solucionar tão bem, e sempre, em qualquer coisa, vai ter ganhos e perdas. Isso é fato, tá? Sempre tem ganhos e perdas. Tem hora que a gente não vai conseguir só ganhar, não. Tem hora que a gente vai ganhar um pouco, tem hora que a gente vai perder um pouco, tem hora que a gente vai equilibrar, tem hora que a gente vai desequilibrar. Faz parte da vida aí. Tem dia que a gente vai estar bem, tem dia que a gente não vai estar tão bem, tem dia que a gente vai estar com uma disposição louca. Hoje eu fiz tanta coisa hoje que eu nem acredito. Quando eu parei para pensar, eu falei, gente, eu fui juntando uns trocados nos bicos, aí eu tô com um pneu ruim no carro. Quando eu contei hoje de manhã, eu falei, gente, graças a Deus eu vou conseguir trocar um dos pneus que tá ruim. Corri lá no Fernando de manhã cedinho. O Fernando é um cara muito 10, cara. Fernando, tô precisando trocar esse pneu. Ele olhou, falou assim, quantos que eu te falei quando você veio aqui? Eu falei, ele falou assim, ele me perguntou, né? Eu falei, você falou 250. Vai lá, rapaz do café, eu vou fazer para você por 240. Deu 10 aí de desconto ainda. Então, ou seja, tem hora que a gente vai ter uma disposição para fazer tanta coisa, e é aquilo que você falou, tem hora que a gente vai dar um desânimo, vai dar uma baqueada, vai dar uma depressão, né? E aquilo vai dar uma angústia na gente. A gente tem que estar sempre em oração para ver o que está acontecendo, tá? Tem que estar ligado. Quase ninguém fica ligado quanto a essas coisas. Acha que é mal-estar normal, acha que é porque não bebeu água, acha que é porque não comeu direito, mas é espiritual, tá? Pode ter certeza disso. Isso que me deixa assim, pensativo também, velho. É o esfriamento espiritual das pessoas, né? Muito. Que estão na igreja. Porque a pessoa está na igreja, acontece um negócio desse, a pessoa não sabe pensar que é algo espiritual, né? Então isso para mim se chama esfriamento espiritual. Tem muito. A gente está vivendo esse momento aí. Nós vamos mudar de era. As eras duram 5.000 anos mais ou menos. A era de peixe está acabando, que é a era cristã. Agora tem daqui mais uns anos aí. Sim. Quando mudar essa era, nós vamos passar para a era de aquário. Olha que interessante, vai sair do peixe para a era de aquário. A era de aquário vai durar 5.000 anos. Como assim era de aquário? Eras, a gente passa por eras. Vou te explicar que você vai entender, se é um cara inteligente. Quando Moisés tira o povo do Egito, era a era de touro. Ah, tá. Por que é a era de touro? Porque quando Moisés desce, eles estão fazendo um bezerro. Era de touro, bezerro. É claro, dá para notar isso. A era de touro, se eu não me engano, eles passam para a era de... Eu não sei se é o câncer que é o carneiro. Isso. Acho que é o câncer que é o carneiro, não é? Porque eles começam a sacrificar bodes, carneiros, né? Quando chega em Jesus, é a era de peixes, a era cristã. As eras duram mais ou menos 5.000 anos, tá? Por isso que o símbolo dos cristãos naquela época, eu encontrava com você na rua, eu ficava em dúvida do que você era, se abaixava e fazia um desenho de um peixe no chão. Aí você estava dizendo com aquele código que você é cristão. Então a era de peixes é a era cristã. Dura 5.000 anos mais ou menos. Tem mais ou menos 2.000 e poucos anos, mas já tinha um tempo antes de Jesus vir, né? Então quando a gente mudar de era, quando passar mais 5.000 anos, nós vamos entrar na era de aquário, que ela já está começando. Ah, tá. Agora A era de aquário é a era do homem, da pessoa sozinha, sem Deus. Esse é o problema, é isso que ele estava falando, esfriamento espiritual. Você vai pensar só em você. Você vai passar com o seu carro, a Maia está lá na rua precisando de um pacote de sal. Você tem 10 pacotes de sal no seu carro.
ela que se vire. Esse pacote de sal é meu. Mano, mas você tem 10, ela tá precisando só de um. Não, mas é meu. Vamos lá na igreja, vai ter um culto hoje, depois do culto nós vamos tomar uma sopa de macarrão. Não, não misturo com vocês. Eu sou só eu. É isso. Nós estamos chegando nesse ponto aí. Nesse nível. Então nós vamos ter pessoas que nós não vamos poder confiar. Você olha para a pessoa, você sabe, essa pessoa não tem como confiar nessa pessoa. E nós vamos ter pessoas que você pode confiar. Pessoa que você vai... Eu vou te dar um exemplo simples assim. Fim de semana que vocês passam com a gente no sítio, lá na roça, no meio do mato. A sua mãe, seu padrasto, seu pai confia na gente. Você é um cara de ser menor. Entendeu? Confiança. Sua mãe confia na gente. Pensa pra você ver. Agora outro exemplo. Sei lá no centro da cidade tem um cara sentado lá debaixo de uma praça qualquer. Aí o cara fala assim, ô menino, tudo bom? Tudo bom. Vamos comigo lá pro meu sítio. Você vai? Não. Sua mãe ia deixar, será? Não. Então, é isso que eu estou te falando. Nós vamos perder isso, confiança. Ter poucas pessoas que você vai confiar. Confiar sua vida, confiar sua carteira, confiar seu telefone, confiar sua filha, confiar sua irmã, confiar, sei lá, seu... E olha que sua mãe, sua família, ela mora aqui na rua, né? E a minha que não mora aqui? Eu acho que meu pai veio uma vez só aqui. Tá. Confiança. Eu confio em vocês frequentam a minha casa, fica tudo aberto, fica celular, fica carteira, nunca sumiu R$1. Nunca. Confiança. Os meninos, todos os meninos sempre frequentou aqui. Todos os meninos, Gustavo, Carol, Giovanni, Léo, Jean, Ícaro, João, Kiara, Davi, Guilherme, Lara, José, nossa, muita pessoa. Fica aí, telefone, os negócios, a porta fica aberta. A Márcia um dia falou comigo, Gerson, vocês saem e deixam o portão aberto. Márcia, confiança, né? Confiança. Eu dei uma cópia da chave do cadeado para ela, mas a gente saía para ir pro monte, a Márcia chegava, o portão estava só encostado. Confiança. Eu fiquei 5 dias passando mal em casa de dengue, eu esqueci o portão da garagem aberto, ficou 5 dias aberto. Carro, ferramenta, carro tudo aberto. Ficou. Lá em casa fica a porta da sala. Pergunta a Simone pra você ver. 2 dias com a porta aberta. Gê, você fechou a porta? Eu não. Aí vai lá ver, a porta tá só encostada assim. Deus protege, muitas vezes, mas a gente tem que tomar um certo cuidado. Uma hora. O portão da garagem ficou 5 dias aberto. E não aconteceu nada? Não. Subiu nada. Então nós vamos ter casos e casos, tá? Nós vamos ter pessoas boas, nós vamos ter que nos agarrar na oração, nós vamos ter que melhorar cada dia um pouquinho. E o Jesus estava reunido com o pessoal, Marcos capítulo 9, versículo 33. Nossa, já tem mais de 1 hora que nós estamos batendo papo. Poxa, como que rende. Marcos capítulo 9, 33. Jesus vai falar para nós quem que são as pessoas mais importantes no céu. Nós vamos saber agora. Marcos 9, 33. Se você não quiser, precisa procurar não, eu vou ler aqui rapidinho. Marcos 9, 33. Não, vou procurar tudo. Tá. Chegaram a Cafarnaum, Marcos 9, 33. Chegaram a Cafarnaum, estando ele em casa. Ele quem? Jesus, tá? Sim. Perguntou-lhes. Não é esse aqui. É esse aqui mesmo. Que estavam discutindo pelo caminho, ou seja, Jesus prestou atenção que os discípulos, os 12, ou talvez até mais gente, estavam discutindo pelo caminho. Jesus não é bobo, estava só prestando atenção, tá? Mas eles se calaram porque pelo caminho tinham discutido entre si qual era o maior. Qual era o mais importante. É isso. Quem que é o mais importante no Betel? Aquele dia eu falei aqui. Jesus. Jesus, exatamente, tá?
Ele, assentando-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quiser ser o primeiro, será o último e servo de todos. Ou seja, baixar nossa bola e ser humilde. É isso. Não tem que ser humilde. Opa! Entra aí, não paga nada não. Paga R$1. É, R$2. Porque você tá com 2 pessoas. a gente vai ter que ter, se for preciso, R$4, R$5, R$10. a gente vai ter que ter, se for preciso, a humildade. Oi, tudo bom? Beleza? A gente vai ter que. Não, atrapalhou não. Não, atrapalhou não. Ô, gente. Pode sentar aí, não paga nada não. Ô, eu fui na escola segunda e terça, você não estava aqui, não. Não, porque eu A gente vai ter que ter humildade suficiente para ter momentos da vida que nós vamos ter que ser o cara que limpa o banheiro. Nós vamos ter que entender que tem momento da vida que nós vamos ter que ser o cara que vai buscar a doação, carregar peso, fazer buraco, subir no telhado. Tipo, buscar uma pessoa. Eu acho que como Deus diminui, entendeu? Diminuiu o cara que se exalta. Tipo, lá no Mateus, quando você começa a ler Mateus todo, acho que esse no capítulo 23, ele fala assim que os humilhados serão exaltados, os que se exaltam serão humilhados. Então eu creio que nessa passagem os discípulos estavam se exaltando, ele subiu o ego. Foi aquilo, Eu sou melhor, eu que sou. foi aquilo que você estava falando no meio do podcast. Lembrou do eu, entendeu? Eu sou melhor, eu quero ser melhor. Por isso que eu falei muitas vezes a igreja não funciona por causa disso mesmo, de querer ser melhor que o outro. E muitas vezes isso é objetivo. E aqui Deus deu a resposta certa que tinha que dar mais. Falou assim, aquele que quer ser o primeiro vai ser o último. E nessa mente eu penso assim, o cara é misto, o cara está ali na frente, mas ele está ali na frente é o merecimento do cargo dele. Mas a partir de quando ele começa a se exaltar, para mim ele é como nós. Irmãos. Deixa a cadeira aqui, está arrastando a cadeira para aqui, deixa quietinho a cadeira aí. Pode deixar a cadeira aí. Deixa o cabelo aí. É verdade. Porque, tipo assim, a partir de quando ele começa a se exaltar, para mim ele já é como uma criança, entendeu? É o último. Dá a volta lá, olha que começou. Entendeu? É isso, de Jesus, ó, gente, baixa a bola um pouquinho. Dificilmente você vai ver um cara de terno e gravata fazer o que nós estamos fazendo. Dificilmente nós vamos ver aqui um bilionário fazer o que nós estamos fazendo. O bilionário vai pagar alguém para fazer. O cara de terno e gravata não vai pôr a mão. Vou te dar um exemplo que aconteceu lá na borracharia hoje. O Fernando estava fazendo força para colocar um pneuzão de uma máquina no aro. Tinha um cara lá mais vestido lá, olhando, com a mão dentro do paletó. E ele olhou e ele falou assim: ô meu amigo do café, vem cá me ajudar. Ele me chamou para ajudar. Porque talvez o cara que estava muito bem vestido não ia pôr a mão numa ferramenta para ajudar o borracheiro a colocar a ferramenta. Exatamente, é isso. Baixar a bola, ser humilde, ser simples. Que é uma coisa que, tipo assim, é pra mim e eu não quero fazer para me ajudar. Eu quero isso. E nós temos um exemplo do pastor Marcelino, bispo Marcelino. Como que é simples, como que é humilde, como que é gente boa pra caramba, né? Como que foi a gente, foi você que perguntou hoje, né? Como que a gente conheceu o pastor, o bispo Marcelino, né? Como que através da Carol, na cara de pau, e tá lá no portão dele, ô moço, deixa nós nadar aí, nasceu essa amizade tão bonita que provavelmente vai durar até o fim, né? Até a nossa partida, né? Se Deus quiser. Como que é um cara simples, como que é um cara humilde. Se fosse outro, só ia se apresentar bem alinhado, jamais ia montar a igrejinha lá em Dias Tavares, ia ficar só no gabinete, ia mandar outra pessoa para Dias Tavares. Ulisses, você que vai ser o responsável para Dias Tavares, mas não, é um cara simples, é um cara humilde, vai fazer lá um negócio, né, para comemorar o batismo dele, igual fez lá, né, com vocês, né, tá todo empolgado, tá todo animado. Ele até animou a gente, falou que talvez vai ser uma feijoada. Olha,
né? Eu ouvia falar feijoada, né? Feijoada, cara. Né? Então, assim, poxa. E aí, olha que ele continua com o argumento aqui, ó. Se alguém quiser ser o primeiro, será o último e servo de todos. É aquilo que eu falei. Vai ser o cara que vai cuidar do som, vai ser o cara que vai cuidar do instrumento, vai ser o cara que vai varrer aqui, vai ser o cara que vai lá nas crianças. Ô criançada, dá uma sossegada. Ô Simone, o que eu posso fazer para ajudar? O G, né? Ou seja, vai ser a pessoa que vai ser simples, vai ser humilde. Sobre essa palavra. Só esses 2 versículos aí, né? Dá para trazer uma pregação por 2 temas. Porque você lembra isso aí, eu lembrei do tema do Davi. Os irmãos dele tudo grande, parrudo, vestido, querendo comer. É tudo guerreiro. Bem que os querendo ser os primeiros. E o Davi lá, cuidando das ovelhas, querendo ser o último, que chegou primeiro. Bem lembrado, é verdade. É mesmo, você lembrou bem, cara. Poxa, deixa eu ver se eu acho ele aqui rapidinho. Davi. Quer ver? Tá lá? Davi. Quer ver? Davi, 1 Samuel capítulo 16 inteiro, não vou ler ele inteiro, é claro, né? Versículo 7. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê. Aí quando ele pega todo mundo, né? Versículo 10. Assim fez passar Jessé seus 7 filhos diante de Samuel, mas Samuel disse a Jessé: